Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu me chamo André e esse é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje com o quadro Que Papo é Esse? Em que sempre trago um convidado ou convidados para um papo sobre esporte. E hoje estou com uma convidada que é muito carismática, medalhista de ouro no Sul-Americano de 2014, medalhista de bronze nos Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos de 2015 e já esteve presente em 3 Olimpíadas. E é uma das maiores jogadoras de rugby do Brasil. Além de tudo isso, ela é um exemplo enorme de superação. Raquel Cochan, seja bem-vinda ao podcast. Uma honra enorme ter uma atleta como tu aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui falar um pouquinho de rugby e levar, quem sabe, esse esporte incrível para mais pessoas. Oh, com certeza. E aí, já caiu a ficha de que tu participou da tua terceira Olimpíada? Foi assim, vou falar que foi aquele momento incrível e acho que eu consegui aproveitar o máximo total assim dessa experiência que foi. Justamente por a gente ter tido uma oportunidade que a gente nunca teve, que era participar de uma abertura, que foi assim, aquela cereja do bolo pra gente. E voltando agora, a gente segue nossos trabalhos, né? Com certeza assim, foi uma grande realização e conquista, mas o nosso trabalho ainda está só começando. Não, com certeza. Pô, que legal. Mas vocês não participavam das aberturas anteriormente porque o rugby começa antes, né? Isso, o rugby normalmente compete nos 3 primeiros dias, então por isso que a gente nunca participou nem da Rio 2016, nem de Tóquio, porque os nossos jogos eram já no dia seguinte. Eu fui pensar, é meio triste não ter participado da abertura no Rio, principalmente, porque é a nossa casa, é o Brasil aqui, né? A Então, expectativa devia ser lá no pico para conseguir fazer parte de tudo quanto era possível. a gente até brincou que eles deveriam organizar a Olimpíada de uma maneira diferente para que todos os atletas tivessem a oportunidade de ter essa experiência. Que, tipo, o primeiro dia fosse abertura, um dia off, e aí começassem os jogos e competições. Porque aí todo mundo teria a oportunidade de viver essa experiência, porque é algo incrível, assim. Eu digo, como atleta, foi muito mágico e fiquei muito feliz de a gente ter tido essa oportunidade. Sim, não, imagino. Se eu, um mero telespectador que estou sentado na cadeira na minha cadeira ou no sofá de casa assistindo, já me emociono. Vocês que estão lá dentro, deve ser um negócio assim, a adrenalina vai no pico, vocês estão felizes, estão animados. A cerimônia de abertura é muito legal. Com certeza, aí, tipo, o que passa na TV para vocês verem em casa é tipo um corte, né? São 20, 30 segundos. 20, O 30 desfile segundos. de lá foi tipo uma hora de desfile. E ao redor de todo o Rio tinha muita gente, muitas pessoas. Então, para nós que estávamos lá, vivenciando aquele momento, foi um desfile de uma hora. Foi, tipo, algo muito mágico. Não, com certeza. E já falando disso, já que a gente já está falando da abertura, como é que foi ser chamada para ser a porta-bandeira do país? Porque isso sai tipo 2 dias antes. Para nós, eu lembro que saiu uns 2 dias antes. Quando é que chega a notícia para ti? Como é que chega? É o presidente do COB te ligando? Como é que é? Na verdade, como foi, né? Acho que foi do jeito que vocês viram no Jornal Nacional. Eu fiquei sabendo algumas horas antes de vocês só. Eu fui para Casa Brasil, casa do time Brasil, para uma entrevista normal, como muitas outras que eu vinha fazendo até antes da gente viajar para Paris. E quando eu estava no meio da entrevista, ele perguntou um pouquinho sobre a minha história, sobre como tinha sido o processo de superação e tal. Aí o menino que estava me entrevistando, ele falou assim: agora eu vou chamar 2 pessoas muito importantes para te fazer um convite muito especial. Aí eu olhei para o fundo da sala assim, aí estava entrando o presidente do COB, o chefe de missão. Aí na minha cabeça eu já, será que eles querem me aposentar? Eles vão me oferecer um trabalho no COB? Aí ele falou: a gente queria te convidar para ser porta-bandeira da abertura dos Jogos Olímpicos. Eu, caraca, assim, tipo, demorei um tempinho para eu cair em si que isso era real. Eu falei: é sério mesmo? Tipo, vocês não estão me zoando, não estão brincando, é de verdade mesmo. Porque, assim, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, nem era uma coisa que eu cogitava. Porque normalmente os esportes os atletas que carregam a bandeira são atletas que já foram medalhistas olímpicos ou que têm grandes chances de ser medalhista olímpico ou que têm uma grande relevância no esporte nacional. E por nós sermos de um esporte ainda ascendente, o rugby, a gente conseguiu esse ano a nossa melhor qualificação no ranking mundial. Nós conseguimos terminar na 10ª posição. Legal.
Então a gente sabe que a gente ainda não é chance clara de medalha, mas sim, a gente é um esporte que está disputando, que já disputou todas as Olimpíadas em que o rugby fez parte, a gente conseguiu conquistar nossa vaga para jogar, mas assim, não era uma coisa que a gente imaginaria que nós do rugby tivéssemos um representante podendo carregar e ser a cara, a vitrine do esporte do país. Então foi assim um momento muito honroso para mim de ter tido assim, poder carregar essa bandeira. E o sentimento lá na hora, como é que é? Assim, tipo, porque tu Ah, foi convidado e aí tu tava esperando, tá, beleza, vou agora. Provavelmente eles passam algum ensaiozinho, assim, tipo, vai ser tal momento, vai todo mundo entrar. Se bem que dessa vez no barco não tinha muito o que andar, né? Era todo mundo em cima do barco. Mas o sentimento é nervosismo, é tipo, nossa, eu tô aqui, é emocionante, como é que é? na verdade, eu acho que eu classifico mais tudo como uma alegria intensa, uma alegria sem tamanho, porque eu estava realmente aproveitando aquele momento. A gente Sim, foi de ônibus da vila até aonde a gente iria pegar esse barco. E chegando lá, eles nos explicaram, de tal a tal ponte vai ser aonde vai ter a gravação, aonde vai ser a cerimônia transmitida, etc. Aí o barco começou a andar e já tinha muita gente ao redor. Aí eu e o Isaquias, a gente se olhou assim e falou, quer saber, TV? Azar da TV, vamos fazer a festa para quem tá aqui assistindo e tipo, mandando essa energia pra gente. Então, a gente manteve o barco todo mundo que tava lá, staff, comissão, que estavam nesse barco na cerimônia, todo mundo tava muito animado o tempo todo, então chamando o tempo todo a torcida, comemorando com todo mundo. Tinha espaços onde não tinha arquibancada, mas tinham pessoas nas sacadas de casa, tinha gente até no que massa. telhado das casas, era tipo muito legal. Foi assim, acho que eu classifico assim como uma alegria sem tamanho, porque eu passei feliz essa 1 hora inteira, assim, disputando de cada segundo que a gente estava lá. Pô, eu imagino, muito, muito legal mesmo, porque tu estar dentro ali deve ser um negócio que tu pensa, pô, fui convidada para isso, eu tô aqui, tipo, já tô nas Olimpíadas, já deve ser muito massa. Fui Com convidado certeza. para ser porta-bandeira, o negócio é uma cereja do bolo. Fascinante. Mas, falando um pouco da tua história no rugby, tu jogava futebol, Uhum. né? Jogava futebol e tal. E pelo que eu vi, tu mudou de ideia para jogar rugby quando tu já era adulta. Como é que foi isso? Por que te deu na cabeça, tipo, vou mudar para rugby, que eu acho que é mais fácil o rugby do que futebol mesmo. Então é que na verdade, assim, desde que eu era muito pequena, eu sempre tive o sonho de ser atleta e eu queria representar o nosso país, vestir a amarelinha, que eu sempre falava pra mãe, eu queria representar o nosso país pelo esporte. Na época que eu estava na escola, eu pratiquei várias outras modalidades também. Joguei tênis de mesa, fiz provas de atletismo, joguei basquete, futsal, futebol de campo. E, na verdade, no Brasil, o esporte que é mais rentável é o futebol. Sim. Então, acho que esse foi meio que a minha primeira oportunidade ou a primeira porta. Foi quando eu fiz essa seletiva para jogar no Esporte Clube Juventude. E com 15 anos eu já entrei para a equipe adulta do Esporte Clube Juventude. Então, como atleta lá. E, na verdade, eu joguei futebol, só que em 2009, 10, 2009, eu acho, foi quando o Esporte Clube Juventude caiu, o futebol masculino caiu para a Série B ou C, eu não tenho certeza, e com corte de verbas eles cortaram o departamento feminino. Então eu já estava com 18 para 19 anos, tipo, eu já estava me considerando velha para tentar buscar um clube, para tentar buscar crescer dentro do esporte, e eu resolvi mudar meu foco. Ao invés de eu Sim. querer representar a nossa amarelinha como atleta, me foquei na faculdade para que eu me tornasse uma profissional de referência. Eu achei que eu não ia mais conseguir ser atleta, então eu resolvi focar nos estudos para eu ser uma profissional de referência e conseguir chegar numa seleção, representar o nosso país que fosse como comissão técnica. De um jeito ou E, de outro, tu queria estar. é, e aí, quando eu estava na faculdade, que eu conheci o rugby. E foi, tipo, literalmente amor ao primeiro contato, assim, ao esporte. E quando eu tive meu primeiro jogo de rugby, eu falei, caraca, é isso que eu quero. Quando eu descobri que tinha uma seleção brasileira, eu falei, pô, agora meu sonho pode se tornar realidade de novo. Acendeu aquela chamazinha de novo e falei, pô, é agora que eu vou me dedicar e acho que eu tenho grandes chances de conseguir vestir e representar nosso país. E tô aqui até hoje. Não, pô, e tá representando muito bem. É referência para muita gente do esporte.
no país, né? Eu sei que é um esporte que, como tu falou, pô, tá em ascensão e tudo mais, e por mais que a gente muitas vezes não saiba muito do esporte, porque infelizmente o brasileiro só dá bola para o futebol na maioria das vezes, a gente sabe que pô, tem até as pessoas que são referência e tal, as Olimpíadas, mas até um dos motivos do podcast é para que a gente não deixe para olhar para esses esportes apenas nas Olimpíadas, para a gente olhar sempre, porque as pessoas podem aprender esses esportes sempre. E como é que foi para ti quando tu começou a aprender? Quais são os desafios que tu encontrou? Porque deve ter tido vários, né? Já que tu migrou de esporte, tinha decidido que ia parar de praticar esporte, né, em alto rendimento, e aí mudou. Como é que foi isso pra ti? Na verdade, a primeira grande dificuldade que eu tive no rugby é que no rugby tu só passa a bola para trás, né? E no futebol tu passa a bola e corre para frente para estar disponível de novo. Então acho que isso era a maior dificuldade, passar a bola e me manter atrás dela, não querer correr lá para frente sendo que tu tá em impedimento. Fora isso, o primeiro jogo que eu joguei de rugby, eu sabia o que eu sabia sobre regras era: se tu só pode passar a bola para trás, tu só pode derrubar a pessoa que tá com a bola, então se uma pessoa com a bola vem na tua direção, tu derruba. E tu só pode ser derrubado quando tu estiver com a bola. Então se tu tá com a bola, corre pra frente. Se tu não quer ter contato, passa ela. Basicamente eram essas regras que eu sabia quando eu comecei a jogar. E aí depois quando tu começa a jogar competições que tem um nível maior, que nem quando eu já joguei o brasileiro, aí tu já precisa ter um entendimento melhor das regras para tu poder usar elas a teu favor dentro de campo. Então acho que esses no início foram os maiores desafios, até realmente aprender as regras. Eu fui aprender uma regra quando eu já estava na seleção e eu passei muita vergonha, que no rugby quando tu toma cartão amarelo, tu fica 2 minutos fora. Eu tomei um cartão amarelo em Dubai, nem lembro por que foi, só que nessa época o tempo só contava quando tu sentava na cadeira do cartão. E eu saí pelo lado oposto do campo. Então o jogo tava rolando até eu dar toda a volta, pelo que os meus 2 minutos de amarelo se tornaram 4 minutos, que eu deixei meu time com um jogador a menos. Então foi tipo... E os 2 minutos foi pra tu dar a volta só no campo e... Nossa, o treinador queria me matar. Foi, tipo, horrível. Não só o treinador, o time inteiro, né? Tipo, poxa, cara, como é que tu não sabe uma coisa simples, básica de regra? E depois disso eu comecei a estudar mais as regras. E hoje eu considero que eu tenho um bom entendimento claro de todas elas e na maioria das vezes eu tento usar elas a nosso favor. Sim. Não, saber das regras. Eu jogo futebol de mesa, já falo isso em todo episódio, mas eu jogo futebol de mesa e eu sou o cara que eu jogo desde criança e tem regra que às vezes eu pergunto, isso já pode? Olha, me disseram que pode. Aí eu vou. Mas às vezes realmente sentar, parar e olhar uma regra é muito esclarecedor. Mas uma das regras do rugby que eu acho muito impactante, eu imagino para ti quando saiu do futebol para o rugby deve ter sido diferente, é que o juiz ele só pode o jogador do time só pode ser o capitão ao que vai falar com o juiz, certo? Na verdade, isso por regra escrita no futebol deveria ser assim também. Deveria ser assim o também. problema é que ninguém respeita. E eu até ultimamente eu tenho visto alguns comentários no Instagram de que futebol europeu agora começou a exigir que só o capitão fale com o jogador. Essa regra sempre existiu, ela sempre esteve no papel. Finalmente as pessoas estão usando ela, estão colocando ela como uma obrigatoriedade. No futebol, acho que uma das coisas que eu menos gostava e que eu continuo achando muito chato é eu digo que é tipo um ar de superioridade, que todo mundo acha que tem o direito de saber ou entender mais do que o árbitro. No rugby também tem árbitros ruins, tem vezes que é muito difícil jogar, porque tem muitas coisas que passam pela decisão do árbitro. Mas dentro da partida, ele é a lei e ele que está aplicando. E se a gente não tiver um árbitro, não existe um jogo. Então a gente precisa respeitar ele. Assim como uma conversa, um diálogo, gera frutos muito melhores do que uma discussão e uma cobrança. E eu acho que isso que o rugby preza muito, pelos valores. E o respeito é um deles. Então, esse respeito, não só com o árbitro, mas também com os colegas de equipe e com os adversários. Porque é algo muito importante. Muito além de um esporte ou de uma modalidade praticada dentro do campo,
nós somos pessoas que somos exemplos para outras pessoas que estão assistindo. Então, acho que a parte de postura, isso tem que ser. Me incomodava muito no futebol e acho que foi uma das coisas também que eu me apaixonei no rugby, por Legal. saber que as pessoas respeitavam. Sim. Não, e tem uma frase que eu nunca esqueço com relação ao rugby, que é falado no filme Invictus, que Uhum. tu já deve saber essa frase de cor, que é que o futebol é um jogo de cavaleiros jogado por animais e o rugby é um jogo de animais jogado por cavaleiros. Então, Exatamente. é bem isso, né? Tipo, tem que ter o respeito ali. E não adianta, como tu falou, e é o que eu penso também, tem que ter o juiz. Não adianta, se não tiver o juiz, é pior ainda, é uma anarquia, todo mundo Uhum. vai se matar dentro do campo e não tem o que fazer. Se tu concordou em jogar, tu topou que tivesse alguém que fosse dizer sim ou não para tais atitudes. Se a pessoa E diz sim, eu não. infelizmente, isso é uma cultura do nosso país, os próprios torcedores. Até a gente estava comentando essa semana, onde a gente treina no núcleo de alto rendimento, tem também o pessoal dos jovens árbitros da Federação Paulista. E a gente estava comentando, eu falei, cara, ser árbitro é uma profissão que a pessoa realmente precisa querer, porque tu pode apitar a tua partida perfeita, tu pode não ter nenhum erro. O time que perdeu vai falar Vai que tu reclamar. influenciou e vai falar que tu apitou errado alguma situação. Tipo, isso é 100% do tempo. Às vezes acho que as pessoas não têm do que reclamar, eles reclamam da arbitragem. Tipo, isso é uma coisa muito chata. Muitas pessoas, ao invés de torcer pro seu time, torcem contra o adversário. Isso é uma coisa que, para mim, como atleta, nunca me fez sentido. Tipo, valoriza a tua equipe, manda boa energia para ela. Tu não precisa rebaixar ninguém, tu não precisa humilhar ninguém para se sentir superior, sabe? E acho Sim. que a questão da arbitragem tem muito isso, de que as pessoas acham que sabem mais do que um árbitro que tá lá. É muito fácil sentar em casa na TV ou sentar e ver o jogo de fora. Quem tá ali dentro é outra situação. E todas as pessoas que criticam deveriam um dia vivenciar essa posição, para ver como isso é bem diferente. Sim, não, com certeza. E aí tem uma coisa interessante, tu falou, pô, as pessoas deviam torcer pro seu time, não torcer pro pior do outro. E me lembra muito o que a Raíssa Leal falou logo antes de começar as Olimpíadas, em que ela pediu, pô, não vão parar de torcer para as gurias caírem e tal. E aí, óbvio que o brasileiro leva na zoeira, tipo, eu vou torcer igual, sei lá. Mas na minha cabeça veio muito como, tipo, na real mesmo, eu não tenho que torcer para outra cair, se ferrar. Eu tenho que torcer para a Raíssa Leal fazer melhor do que os outros. E é isso. Ou, né, tipo, eu não preciso que a outra se ferre. A outra talvez só não faça tão bem. E aí tá ótimo também. Com certeza. A pessoa não precisa se ferrar para o outro ir bem. Mas nesse processo aí de conhecer o rugby, tu já conhecia jogadores antes? Algum nome de jogador de rugby ou foi tudo novo para ti? Não, eu nem sabia o que era rugby. Quando eu recebi o convite para ir num treino, eu falei, tá, o que que é rugby? Eu nunca nem tinha ouvido falar, eu não tinha a menor ideia de como era esse esporte. Depois que Sim. eu fui num treino que eu realmente me apaixonei, que eu comecei a pesquisar um pouco sobre, a entender como funcionava o jogo. Fui depois disso descobrir quem eram as atletas da seleção, quem já tinha feito parte da seleção. Então, acho que eu fui realmente conhecer a história do rugby depois que eu entrei nele. Que legal. E qual foi o teu maior nome assim que tu teve como referência quando Bom, tu e por mais começou? que ele nem seja do Rugby Sevens, que é o Dan Carter, ele foi o abertura da Nova Zelândia de Rugby 15, mas ele Sim, foi um cara que fez muita história pelo rugby da Nova Zelândia. Até, os All inclusive, Blacks. eu acho que ele foi o único jogador de outro esporte a receber um valor semelhante a um jogador de futebol de Nossa, top, assim. Então, sim, acho que ele é um cara que. E além de a principal habilidade dele também ser o chute, que é uma habilidade que é o meu diferencial dentro do rugby. Então, ele sim. sempre foi um cara que, que eu tinha, tipo, um espelho, assim. Poxa, que legal. Não é à toa que tua maior habilidade aí seja, o principal seja o chute, né? Né? Então. Mas participar das Olimpíadas aí do Rio, né? Falando aí de experiência em Olimpíadas, pô, já é tua terceira Olimpíada. Participar de uma experiência de uma Olimpíada em casa em que, pô, provavelmente foi a maior torcida que tu já torcida caseira, né, a teu favor que tu já teve.
Como é que foi a experiência de jogar em casa, né? Porque pô, a maioria dos atletas jogam grande parte do tempo fora do país. E não sei quando vai ter uma Olimpíada no Brasil de novo. Então, como é que é? Porque é uma experiência única para quem esteve. Com certeza. Com certeza. E jogar em casa tem esse gostinho diferente. Por mais que tenham poucos brasileiros que acompanham a gente, que conhece, realmente amam o esporte, até na própria Olimpíada tinha gente que estava na arquibancada assistindo, talvez porque era o esporte que o ingresso era mais barato, mas nem sabia o que realmente estava acontecendo lá. Mas o diferencial mesmo foi sentir essa energia das pessoas, mesmo sem entender ou conhecer, elas estavam torcendo pela gente. Às vezes torciam para a Austrália também, achando que era nós que estava em campo, mas a gente nem falava nada, porque pelo menos eles estavam vendo um time bom jogar. Mas acho que o principal diferencial de poder jogar em casa, que a minha irmã, todas as vezes que a gente teve jogo pela seleção, que foi aqui no Brasil, até a gente teve 2 etapas do circuito mundial, 3 etapas, na verdade, antes Que legal. da Rio 2016, que eram aqui no Brasil, em Barueri. Minha irmã sempre veio assistir, e na Olimpíada ela também foi para lá assistir. Minha irmã tinha 16, 17 anos, ainda era menor de idade. Aí ela foi com os pais da Baby, que levaram ela lá pro estádio. E o estádio ele não era muito grande, né? Mas ele estava sempre cheio. E com toda a gritaria que tinha, eu conseguia ouvir a voz da minha irmã se destacar do meio de todo Que mundo. legal. Vamos lá, mana! Tipo, era assim, uma coisa que para mim foi muito marcante e muito especial. Sim, poxa. Eu acho que. E aí entra outro fator que tu falou. Tá em casa, beleza, é muito legal. Tipo, isso já seria um asa, assim, que todo mundo ficaria muito feliz. Mas aí tu conseguir diferenciar a voz da tua irmã, nossa, deve tocar o coração assim, tipo, não, agora eu vou mesmo, eu vou com tudo pra cima dele. Muito legal. E, bom, a de Olimpíada de Tóquio foi muito diferente da do Rio, certo? E por um fator bem relevante e triste, que é a pandemia. Como é que foi? Tipo assim, porque foi a segunda Olimpíada que tu dá para dizer que é diferente, tanto incluindo a pandemia que estava rolando, quanto fora isso. O que dá para dizer assim que foi diferente? Tipo, o Tóquio tinha tudo para ser a melhor Olimpíada de todas, porque estruturalmente eles estavam, tudo estava muito bom. Tipo, o espaço onde a gente ficava, os prédios, deslocamento para alimentação, para tudo que precisava ser feito, foi o país que estava melhor organizado e melhor preparado. Só que aí, em Sim. contrapartida, tinha esse problema. A gente jogou com o estádio vazio. Aí a gente comunicava e tinha eco no estádio. Era tipo uma Estranho. sensação muito estranha. Realmente, é difícil de explicar, mas era uma sensação estranha. Parece que faltava algo. Não parecia que a gente estava jogando uma Olimpíada. Tipo, quando a gente ia pra comer, essas coisas que, tipo, numa Olimpíada normal, quando tem, sem esse distanciamento social, todo mundo interage com outros países, interage com outros atletas. E lá a gente não podia nem interagir com os próprios atletas do nosso país. Tipo, tudo era separado, tinha horário para tudo, tinha divisão espacial por tudo, sempre andando de máscara. Então, acho que isso foi que deixou essa Olimpíada estranha, que não parecia uma Olimpíada. Faltou o clima olímpico mesmo. Faltou torcida, faltou barulho. Infelizmente, isso faltou bastante. Poxa, que pena. Mas é uma Olimpíada do mesmo jeito, né? É. A alegria de participar da Olimpíada deve ter sido a E mesma até também. um detalhe que eu contei poucas vezes, que logo que a gente voltou dos treinos, que a gente estava se preparando para jogar a Tóquio, eu tive uma protusão discal e um pinçamento neural na minha perna. Eu tive que Nossa. fazer uma cirurgia na coluna, eu fiz final de fevereiro do ano, eu fiz uma cirurgia na coluna e idealmente seriam 4 meses para eu voltar a treinar. Só que eu voltei um pouco antes, porque a gente Em não tinha tempo para eu 2021? poder jogar. Isso. E aí 2021. eu ainda consegui voltar, disputamos a gente fez uma viagem para jogar contra os Estados Unidos lá no CT delas, que foi tipo o meu torneio de teste para ver se eu conseguiria jogar um jogo de novo, ver se eu conseguiria ir para os Jogos Olímpicos. Então, para mim, os Jogos Olímpicos acho que foi essa primeira superação.
de eu ter feito uma cirurgia na coluna 4 meses antes dos jogos e ter conseguido voltar a tempo de disputar uma vaga e ir para os jogos. Sim. O jogador de rugby passa por muita lesão? Assim, vou falar que eu, em 10 anos, eu não tive nenhuma. Aí os meus últimos 3 anos foi tipo, derramou de balde, assim. Então, eu não tive nenhuma, mas aí quando foi a cirurgia da coluna, depois o LCA. Sim, Na verdade, foi só essas que eu tive durante os meus 12 anos. Um tratamento de câncer, mas esse não tem relação com o rugby. Não, e aí eu pergunto porque muita gente, inclusive eu, muitas vezes tratava o rugby como é o futebol americano sem proteção. Só que mas é muito técnico, né? A gente frisa muito mais técnica do que força bruta. Então ele acaba sendo essa proteção, né? Sim, não, exatamente. Tanto é que num estudo geral a gente vê que os jogadores de rugby se lesionam menos do que jogadores de futebol americano. E para mim, quando eu soube disso, eu disse, não é possível. Os caras usam proteção, como é que eles... Mas justamente porque tu vai... Se tu usa proteção, então vou para acabar. Então vou para atropelar o magrão. Né? Mas, bom, a gente falou de algumas lesões. E aí, tu falou da LCA, que é o ligamento, para quem não sabe, é o ligamento cruzado anterior. E foi no joelho, certo? Do joelho. No joelho direito. Que é uma lesão que acaba com a carreira de muita gente. Né? Em outros esportes, principalmente. Eu não sei se no rugby isso acontece muito. No rugby só é um período muito longo de recuperação. Aí vai depender da tua idade se tu vai querer continuar depois disso ou não. Quando eu falo acabar com a carreira, é tipo, o cara fica tanto tempo parado, a pessoa fica tanto tempo parada que quando volta não é a mesma coisa. Mas, em compensação, quando estava passando por isso, veio a notícia, foi diagnosticada com câncer de mama. Como é que foi esse sentimento aí pra ti? Óbvio que deve ter sido ruim, mas o que passou na tua cabeça aí? Na verdade, eu encarei como mais um processo. Porque acho que uma coisa que eu tento muito levar para minha vida é enxergar as oportunidades que cada dificuldade traz. Então, com certeza, a lesão do ligamento cruzado do joelho, para nós, é a pior lesão que tem o maior tempo de recuperação. São 9 meses para tu poder voltar a campo, é quase um ano, então é muito tempo. Para tu voltar a disputar uma vaga, voltar a realmente estar num nível competitivo, já é uma coisa ruim. Mas eu vejo pelo lado bom que se eu não tivesse rompido, talvez eu não tivesse descoberto o câncer em fase inicial. Quanto antes tu descobre, menos invasivo é o tratamento. Então, o meu tratamento foi muito mais tranquilo por eu ter descoberto ele antes. Como eu descobri ele no início, quando a oncologista me falou, eu falei, bom, qual é o próximo processo? O que eu vou ter que fazer? Já estou trabalhando recuperação do joelho. O que eu vou ter que fazer em paralelo a isso? Então, acho que meio que eu só encarei ele como mais um processo, outra lesão. Outra lesão que eu vou ter que manter meu foco, fazer tudo certinho para que eu consiga estar apta a voltar o mais rápido possível. Imagino. E isso fez com que a participação dessas Olimpíadas de Paris fosse mais especial? Ele com certeza tem esse gostinho, porque aí voltando para as oportunidades, né? Que talvez seja algo ruim, mas ele me deu a oportunidade de ser um exemplo para muitas outras pessoas. Não só para quem quer ser atleta, não só para atletas de rugby, mas também para mulheres que talvez encarem um diagnóstico de câncer de uma maneira diferente agora. Ou que talvez eu inspire elas a manter essa positividade, que isso faz diferença no processo de tratamento. E eu acho que por isso que ela tem esse gostinho especial, de eu poder ter voltado e estar na vitrine para que mais pessoas se inspirem e talvez eu melhore, que eu sempre falo, se eu melhorar o dia de uma pessoa a cada dia, eu vou estar ganhando o meu dia. Então acho que isso é uma coisa que foi uma oportunidade que esse diagnóstico me trouxe. De coração, parabéns por ter passado por isso, porque quando eu soube que tu ia ser a porta-bandeira, e aí óbvio que vem notícia de toda a tua história e tudo mais, e as pessoas passaram a te conhecer mais por conta disso, o excelente, eu falei para mim, poxa, para mim essa, mesmo que ela talvez não venha ganhar medalha nas Olimpíadas, esperamos que sim, né? Mas mesmo que talvez não venha ganhar,
Pô, que baita medalha recebeu por essa oportunidade. Não só de estar nas Olimpíadas de novo, mas ainda de poder carregar a bandeira. Então, parabéns mesmo por isso. E qual foi o maior desafio durante esse processo de recuperação? Teve algum desafio específico que tu disse, cara, vai ser difícil? Na verdade, foi aquele momento pós-químios, que eu terminei as químios, e aí a oncologista me falou, ó, parte oncológica, tu tá liberada, vida normal, pode voltar a treinar alta intensidade, tudo tranquilo, mas para tu voltar a treinar contato, tu precisa da liberação de um ortopedista. Ela falou, não precisa ser um ortopedista oncológico, mas precisa ser um ortopedista, porque como o câncer foi no osso, ele não existe um exame, não tem algo que eles possam fazer para comprovar o quanto desse osso ficou lesado, né? O quanto ele voltou a ser osso, o quanto ele é só ar, o quanto ele é célula morta. Não tem como isso ser avaliado. E até um ortopedista oncológico, ele me assustou. Ele falou assim, uma pessoa que tem câncer no osso do braço, se ela pega uma xícara e segura na mão uma xícara vazia, o braço pode quebrar. Falei, nossa, se um osso que é desse tamanho pode ficar nessa fragilidade, imagina o que pode acontecer com um osso que protege um órgão vital. Se eu tomar um impacto e meu osso afundar no meu coração, o que eu vou fazer? Tipo, aí foi um momento, acho que para mim foi realmente de reflexão e pensar se eu queria me pôr nesse risco. Sim. Mas aí eu falei, pô, eu sinto nada, meu osso tá forte, não precisa não, essas noias aí na minha cabeça. Aí eu comecei a minha briga, né, a minha corrida, para tentar conseguir que um médico ortopedista me liberasse para voltar para o contato. O nosso médico da confederação, ele não queria arcar sozinho com essa responsabilidade. Ele tentou buscar muitos profissionais. Eu passei com cirurgião torácico, com ortopedista oncológico, eu passei com outros 2 especialistas, que agora eu não me lembro quais eram, mas tipo relacionado a osso, relacionado à cirurgia, relacionado à calcificação óssea. E nenhum deles, todos eles falavam, eu não tenho como fazer um exame. Nenhum exame me diz o que eu preciso saber. Eu não vou colocar a minha carreira em risco. Então ninguém queria assumir essa responsabilidade. Ninguém queria assumir. Aí foi tipo um momento para mim foi muito difícil. E aí eu cheguei com o nosso médico e falei, olha, seja sincero comigo, eu não vou mais poder voltar a jogar, eu não vou poder jogar um esporte de contato. Cara, me avisa, tipo, eu não vou ficar aqui treinando que nem uma maluca me matando se eu não vou poder jogar. Então deixa eu estudar alguma coisa e você staff, pelo menos eu não tô morrendo aqui todo dia. Aí ele falou, não, calma, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. Aí eu comecei a tentar outras abordagens com ele. Então, Pedroso, quanto tempo um osso demora para calcificar quando ele quebra? Ele, o máximo são 3 meses. Eu falei, então, o que teve impacto de lesão óssea foi a radioterapia. A radioterapia terminou em março, então eu já posso voltar ao contato. Ele, não, vamos esperar da última químio. Eu falei, mas a químio não afeta o osso, não tem relação. Aí ele, 3 meses pós-químio. Aí eu, cara, ele não vai me liberar. Eu falei, cara, então deixa eu mudar a minha abordagem contigo. Eu não vou mais te perguntar quando eu posso voltar a jogar. Falou, o que é que eu preciso fazer pra tu me deixar jogar? Se eu te garantir que eu não vou tomar um impacto direto no osso, no externo, tu me deixa voltar a jogar? Ele, como tu vai me garantir isso? Eu falei, eu vou criar uma proteção, eu vou criar alguma coisa. Quando a gente tem uma lesão que é comum no rugby, que é uma LAC, lesão acromioclavicular, Sim. a gente monta uma proteçãozinha para que o impacto não seja direto, né? Para que o impacto seja distribuído e assim a gente não sente dor e consegue voltar a jogar. Aí eu falei, vou seguir a mesma linha de raciocínio, eu vou tentar fazer algo que deixe um espaço vazio na parte do externo para que ele não seja impactado e distribua a carga para o meu peitoral. Aí ele faz aí, vamos ver o que vai sair. Aí eu até conversei com uma terapeuta ocupacional, tentar fazer com o material que eles têm, mas era material rígido, e no rugby não é permitido nenhum material rígido, porque pode tanto me machucar quanto machucar um adversário, né? E aí eu fiquei pensando em questão de material. Que material que eu poderia usar que não fosse contra as regras, não colocasse ninguém em risco, mas que me protegesse também. Aí, o material que a gente usa, o protetor bucal, eu não sei o nome do material, mas ele é tipo um silicone mais rígido, algo assim. Sim. Maleável, mas rígido, mais firme, né? Aí
eu falei com a minha dentista, eu falei, tu me vende 2 plaquinhas de protetor bucal? Aí ela, pra que tu quer 2 plaquinhas? Eu falei, vou fazer vou tentar fazer uma proteção pra ver se eles me liberam pra voltar pro contato. Ela, tu é doida mesmo, pode vir aqui buscar, não vou te cobrar nada não, vem e faz. Aí ela me deu as plaquinhas, e eu montei com EVA, as plaquinhas de proteção, montei tipo uma base para que ele ficasse meu externo todo livre. Aí a gente começou a testar aqui em casa, tipo, pá, dá uma porrada no meu peito, vai, dá um handoff. Aí uma das vezes foi me dar um handoff, aí ela escorregou pro lado assim, eu falei, preciso pensar em mais uma coisa, como que eu vou fixar ela para que ela não me machuque e não saia do lugar. Aí fui eu bem bonita lá no Largo 13, comprei meus materiaizinhos para fazer, passei na costureira, montei um colete duplo de velcro. Aí com colete, passa o velcro, prende ele, bota um top, ele fica firme e justo, não sai do lugar. Aí eu cheguei pro médico e falei, bom, tá aqui, vai, me dá o porradão que tu quiser no meu peito. Não sinto nada, Pode não bater, dói, bate na massa. não dói e não chega no meu peitoral, eu te garanto. Aí ele fez uns testes lá, me bateu. Aí ele, caraca, cara, tu é muito gênia, pode voltar progressivamente pro contato. Aí ele me deixou voltar progressivamente. Ele, só que tu tem que me prometer que qualquer coisa que tu sentir, tu vai relatar. Se tu sentir o mínimo de incômodo, sentir qualquer dor, sentir falta de ar, qualquer coisa que tu sentir diferente, tu precisa relatar pra gente. Eu falei, eu não sou idiota, eu não vou colocar minha vida em risco. Óbvio que se tiver qualquer coisa, eu vou falar pra vocês. E não senti nada, todo o processo foi super tranquilo, as meninas me ajudaram, eu fui, tipo, progressivamente também com carga, com força, com intensidade, e foi tranquilo. Mas esse foi aquele momento que foi mais difícil de todo o processo. Imagino, porque tu, pô, eu quero voltar, mas me deixa voltar, me deixa tentar. Aí, pô, É. que legal, tu encontrou algum jeito de conseguir voltar aos poucos e foi. E, bom, a gente falou nesses últimos minutos sobre lesões físicas e tudo mais, e tu aprendeu a driblar, não driblar, mas conseguir se restabelecer fisicamente depois delas. Mas imagino que com as lesões físicas vêm as lesões que não são a coisa que a gente espera, que é psicológico, às vezes. Como é que fica a cabeça de um atleta que passa por essas lesões, que passou por um câncer? Como é que foi para ti? Tu foi até algum terapeuta, alguém para te ajudar especificamente? Eu acho que assim, cada pessoa, independente de ser atleta ou não, ela tem a sua maneira de reagir às situações, acho que baseada na sua vivência e experiência prévia, né? Perfeito. Eu fiz tratamento não, eu fiz um trabalho com coaching de Legal. 2016 até 2019 com o coach Vinícius, que para mim foi assim uma pessoa que entrou na minha vida porque ele precisava entrar. Ele me mandou mensagem no LinkedIn, que é um aplicativo que eu praticamente nem abro. E ele Sim. falou: tô iniciando com trabalho de coaching, eu preciso de pessoas para montar meu portfólio. Gostaria de fazer um trabalho contigo, tu topa? Eu falei: nossa, claro, com certeza. Aí ele me ajudou muito a construir e ver as coisas de uma maneira diferente. Legal. Depois eu fiz um curso do COB em 2021. Logo que eu machuquei, na verdade foi quando eu machuquei, um pouquinho antes de eu machucar o joelho. Eu comecei esse curso, acho que eu estava afastada já quando eu comecei. E eu também fiz dali mais um trabalho de coaching, que ela também me ajudou a enxergar, a coaching Andrea, que ela me ajudou a ver as coisas também de uma maneira diferente. E eu acho que o que eles me ensinaram foi o que me ajudou muito durante esse processo. Como ver as coisas. Que, tipo, 100% das coisas que vão acontecer na tua vida tem um lado bom e um lado ruim. E tu escolhe o lado que tu quer enxergar e como tu vai encarar essa situação. Sim. Nós até temos psicóloga disponível na nossa confederação. Eu tenho ela como uma amiga, não como uma psicóloga. Eu nunca chamei ela para conversar, para fazer terapia, alguma coisa assim. No máximo, eu chamo ela para tomar um café para a gente conversar. Sim. E o trabalho dela comigo é mais assim. Mas acho que muito desse processo é como eu vejo as coisas, como eu encaro as coisas. Eu falei, eu Sim. sempre todas as pessoas ao meu redor têm uma energia muito boa e todo mundo faz piada de tudo. Às vezes até piadas meio de mau gosto. Talvez quem veja de fora pode parecer algo Sim. ruim. Mas para mim isso é uma forma de deixar tudo leve. E quando começa a dar aquelas minhocas na cabeça, pensar coisa ruim, eu penso nela como uma forma de piada para tipo distrair e voltar ao foco que é sempre estar tipo de bom humor e energia alta.
Não, perfeito. Eu também sou um pouco assim, eu gosto de fazer as piadas autodepreciativas às vezes só para brincar com a minha vida. Não, Exatamente. faz parte do show, vamos lá. Se deu errado ou se não deu certo, sei lá, era para acontecer, já era, vamos para frente. O que dá para eu fazer agora? Excelente. E como tu lida com a pressão de estar no campeonato, decidir, né? Pô, porque querendo ou não, a grande coisa de estar numa equipe é que tu é uma pessoa e às vezes o que tu faz pode mudar o resultado de um jogo de uma equipe toda. Como é que tu lida com a pressão e com essa parte assim mais tensa assim de jogos? Na verdade, eu gosto da pressão, ela não é uma coisa que me incomoda, porque o meu foco sempre é controlar o controlável. Foco na Boa. minha ação. O que é que eu posso fazer? Se eu te dei um passe e tu deixou a bola cair, ao invés de eu te cobrar porque tu não pegou, eu te pergunto, o que é que eu posso fazer para que o próximo tu acerte? Tipo, sempre trazendo o foco para as minhas ações, o que está no meu controle. Como que eu Perfeito. posso ser melhor para o time? E acho que dessa maneira que eu consigo encarar os jogos e levar. Eu também erro muitas vezes, mas não ficar preso no erro, e sim qual é a minha próxima ação. Se eu deixei a bola cair, o que eu tenho que fazer para consertar essa ação? Então, acho que é Sim. muito sempre esse foco, foco na próxima ação. E quanto mais humilde a gente é para reconhecer isso, mais fácil também a gente querer mudar, né? Não adianta. Mas e quais são os próximos passos aí que tu enxerga para tua carreira no rugby? Tu vai estar em Los Angeles 2028? É uma pretensão um pouco longe. Acho que eu não penso tão longe ainda. Nosso foco está um pouco mais perto. Agora, o foco de imediato, nós temos um sul-americano de Sevens, de novo, agora 27 de outubro. Então, que é nosso primeiro grande desafio da temporada, até porque a gente ainda não tem treinador de Sevens. Por enquanto, a equipe Sério? toda está no treinamento de 15. O treinador de Sevens vai ser apresentado em breve. Então, a Legal. gente vai ter apresentação e já tem um torneio importante. O cara já vai Ah, chegar no fogo. já chegar na fogueira já. E depois a gente tem o grande foco da nossa confederação tá na Copa do Mundo de Rugby 15 ano que vem, que vai ser em agosto na Inglaterra, que a gente conquistou um pouco antes de Paris. A gente conquistou a vaga inédita do rugby brasileiro, na verdade, porque nenhuma modalidade ainda conseguiu uma vaga no 15, né? Nem o masculino nem o feminino, foi uma vaga inédita para o feminino. E a gente tem um trabalho muito grande para fazer até chegar lá, porque as outras equipes já disputam há muitos anos o Sim. Rugby 15 e a gente está crescendo ainda. Além de o foco do Rugby 15 é a gente nos manter também na elite do Rugby Sevens Mundial. Nós temos um circuito mundial para jogar, acho que são 6 etapas esse ano, começando já final de novembro e início de dezembro, com Dubai e Cape Town. Então, esses são os focos e objetivos mais próximos. Conseguir manter o Rugby Sevens entre os 10 melhores do mundo e estar melhor preparado possível para ser competitivo na Copa do Mundo de Rugby 15. Perfeito. Copa do Mundo ano que vem. Uhum. Vai ser onde? Na Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra. né? Tá. Oh, pô, maravilha. E fala uma coisa, tem o rugby, o Sevens e o 15. Qual que tu mais gosta de jogar? Aí tu me complica. Porque os dois são modalidades que é a mesma coisa, mas não tem nada a ver. É Sim, tipo, são imagino. modalidades distintas que têm estratégias e formas de jogar muito diferente. E o Sevens tem o meu coração, porque a minha paixão sempre foi, eu me apaixonei pelo Rugby Sevens. Só que como a idade vem chegando, o Rugby Sevens ele é uma modalidade que exige muito do teu corpo o tempo todo. Tu vive no limite o tempo todo. Ah, Para quem fala, são só 2 tempos de 7 minutos. Bota o teu relógio para rodar e fica 7 minutos correndo na tua máxima intensidade, botando o peito no chão e levantando. Pra tu ver se é fácil fazer isso por 7 minutos. É que o Rugby Sevens, ele acaba sendo, assim, um pouco exigente demais. A gente tem que estar o tempo todo em alta intensidade. Então, tu precisa ser forte, rápido e resistente o tempo todo. Acaba sim. desgastando mais. O Rugby 15, por ele ser um jogo mais estratégico, a minha posição no Rugby 15 é mais confortável, de certa maneira, pensando pelo lado físico, porque eu não jogo numa posição que entra tanto em contato, mas tem uma grande responsabilidade e é muito mais mental. Então, acho que nesse momento eu estou nesse processo de transição entre
talvez focar mais no 15, porque ele me dá uma longevidade de carreira maior. Mas o Sevens é o esporte olímpico e é o que financeiramente nos traz um retorno melhor. Então, pezinho cai, um pezinho lá. O Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens tem quantos times? Tem bastante? Tem 2 divisões, vai ter inclusive esse final de semana agora, vai sábado e domingo em Jacareí, vai ter uma etapa do Campeonato Brasileiro. Tem 8 times na primeira divisão e 6 times na segunda divisão. Pô, que legal, vou até tentar ir. Agora eu tô aqui em São Paulo, vou tentar dar um pulo vamos em pra Jacareí. Vamos pra Jacareí. Tem metrô que passa lá, então dá até chegar. Ou não, acho que eu tô confundindo com Jundiaí. Eu acho que metrô e trem não chega lá, mas a rodoviária, o ônibus pra lá é rapidinho. Certamente, não, confundi com Jundiaí. Mas, poxa, legal. É bacana mesmo, estamos chegando ao final aí do podcast, ao final da conversa. E antes de mais nada, agradecer por, de novo, ter aceitado, topado esse convite. Né, o podcast é justamente para falar dos esportes mais diversos que tem, até para que as pessoas possam ter interesse de começar a fazer, começar a praticar. Mas queria saber o seguinte: a gente passa por momentos que nem sempre são tão fáceis. Aqui tu falou de alguns, mas qual foi o dia de jogo, principalmente falando do esporte em si, que tu não venceu e que mudou tua vida? Assim, a gente tem no circuito mundial, nós temos vários momentos que são difíceis, porque as equipes lá são muito fortes. Quando eu tive a lesão do joelho, foi 2022. Na última etapa, nós tínhamos que ganhar o último jogo dos Estados Unidos para que a gente conseguisse se manter como membro fixo. Se a gente perdesse esse jogo, a gente estava fora. E eu já tinha machucado meu joelho, eu machuquei no jogo de Chaves, então eu não pude mais estar em campo e a gente perdeu por uma bola de diferença. Então, teoricamente, a gente perdeu a nossa vaga no circuito mundial. Nesse jogo foi, tipo, muito difícil. Aí, vendo de novo o lado bom das coisas, que, assim, é um pouco difícil ver um lado bom numa guerra, mas por causa da guerra da Rússia, elas foram banidas do circuito, e aí a gente ficou com a vaga delas, então, de todo ruim, a gente acabou ficando no circuito porque a Rússia saiu. Mas esse foi um momento bem difícil que a gente passou, meses, porque se a gente não faz parte do circuito mundial, a gente tem quase um ano inteiro sem competição. E aí, pra gente é muito ruim isso. Sim. Não, imagino. Bom, que experiências especiais, que conversa muito legal que a gente teve aqui. Muito obrigado, Raquel, por ter topado aí essa conversa. Raquel, fala aí para onde é que o pessoal pode te encontrar, as suas redes sociais. No Instagram, Raquel_Cohan. Minha rede social que eu mais uso. O Facebook, ele é conectado, mas eu também não mexo tanto assim. Não sou uma pessoa extremamente ativa. Eu não sou uma pessoa tão ativa nas redes sociais, mas eu tento sempre dar atenção e responder as pessoas. E todo mundo que me manda mensagem lá, eu sempre dou um retorno em algum momento. E é a forma mais fácil de vir e conhecer o rugby. Qualquer dúvida que tiver sobre rugby, sobre aonde jogar, sobre como funciona o campeonato e tudo, vem falar comigo que eu consigo direcionar para onde são os melhores caminhos de informação. Perfeito. Uma pergunta só que me veio agora na mente. O que tu acha, por que na Olimpíada é o Rugby 7 e, né, o mais tradicional, mais conhecido é o Rugby 15, por que não o Rugby 15 nas Olimpíadas? Acho que na Olimpíada é um pouco por causa do sistema de disputa também, né? Porque o Rugby 15 ele iria exigir que fosse estruturalmente parecido com o futebol. Teria que ter jogos do início até o final dos jogos. Precisaria de vários estádios para ter vários jogos acontecendo simultaneamente, além de que o desgaste físico do Rugby 15 ele é muito maior. O Rugby 7 ele acontece como um torneio. São são 3 dias de jogos e acabou o campeonato. O Rugby 15 não, tu não pode jogar mais do que um jogo a cada 3 ou 5 dias. Então precisa de um espaçamento muito maior entre os jogos. Acho que essa é a grande diferença entre eles, por isso que o Sevens, que é a modalidade olímpica. Não, perfeito. Bom, muito obrigado, Raquel. Agora aprendi, Raquel Cohan.
Cohan. Isso, Cohan. Cohan, eu falei errado o tempo todo. Que Né, coisa. tá ótimo. Mas muito obrigado, Raquel. Gente, obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Esse foi o podcast Que Esporte é Esse? O quadro Que Papo é Esse? Sigam a gente nas redes sociais. Tem o TikTok lá que eu vou começar a alimentar esse final de semana, vou organizar direitinho para passar os vídeos que já tem no Instagram para lá. Mas no Instagram é Que Esporte é Esse Pode. Vou deixar na descrição tanto o meu perfil, o nosso perfil aqui do podcast, quanto o perfil da Raquel, para que vocês possam seguir, acompanhar, compartilhem com as pessoas e também sigam e ouçam na Aurelo. A Aurelo que é uma plataforma de podcasts brasileira, totalmente brasileira, e que além de vocês apoiarem uma plataforma brasileira, vocês também, ouvindo lá, pinga alguns centavos por reprodução que a gente tem por lá, mesmo que vocês não apoiem, tem um apoio também de R$5 que vocês podem contribuir para o podcast crescer cada vez mais. Muito obrigado, boa noite para vocês.